Início da sessão. Em instantes. Aguarde. Observa-se a imagem do plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, numa visão diagonal com o título ao fundo em letras maiúsculas na cor prata. Plenário Fernando Ribeiro Franco. Sobre a imagem, consta o brasão da República e a identificação Poder Judiciário, Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, e o aviso. Início da sessão. Em instantes, aguarde. A imagem mostra o auditório praticamente lotado. As espectadoras e os espectadores estão quase todas e todos sentados. Do lado esquerdo, 5 pessoas estão em pé. Ainda do lado esquerdo, frontalmente acima, observa-se um televisor que expõe o que estiver em pauta. Após a última fila de cadeiras do auditório, à esquerda da imagem, estão alguns livros expostos em uma mesa retangular estreita. A bancada, em plano mais alto, é composta pelos desembargadores, pelos juízes, pelo representante do Ministério Público, pela secretária judiciária e por mais algumas autoridades convidadas a tomar assento. Por trás da bancada, lado esquerdo, estão a bandeira do Estado de Sergipe, a bandeira nacional e a bandeira do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Boa tarde a todos. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a ata da sessão anterior. Aprovada. Para otimizar aqui, vou pedir aos senhores advogados a compreensão. Eu vou colocar de início os processos que o doutor Gilto participa, porque depois o doutor Edmilson volta ao lugar e, em seguida, os de doutora Clarice. Anuncio o primeiro da pauta, é o recurso no RP número 0600-129/82. Dr. Gilto Batista de Brito, o relator, recorrente Jefferson Ferreira Lima e Rogério Carvalho de Santos, recorrido Partido Social da Social Democracia Brasileira. Solicitando Dr. Saulo Esmerim Medina Gomes e Dr. Edmilson Júnior. Dr. Saulo está presente? É do mesmo escritório, Excelência. Ah, tá bom. Só que eu estou pelo recorrido, né? Eu estou pelo recorrido. PSDB. Se houver convergência, eu abro mão da sustentação. Pelo PSDB. Isso. Eu estou pelo recorrido. O recorrido aqui é o Partido da Social Democracia Brasileira. Isso. Dispensa o relatório? Dispenso. Pode. Senhor presidente, me parece que não há interesse na sustentação oral. Se houver convergência. O recurso é dos representados. O advogado do representado não está presente, Isso. apenas o representante. E o voto é no sentido de negar provimento ao recurso dos representados, considerando que a sentença, a decisão objeto do recurso, expressamente, conforme a documentação juntada e a instrução realizada, registrou que houve pedido expresso de voto, na verdade. Então, em razão disso, e afastando, inclusive, uma questão levantada pelo representado, senhor Jefferson Ferreira Lima, acerca da ausência de fundamentação do voto, da decisão impugnada, eu estou, no mérito, afastando a preliminar levantada, no mérito, estou mantendo a decisão que condenou os representados à multa. Porque realmente aqui houve pedido, não explícito, mas pedido expresso de voto. Voto 13, expressamente a imagem, num contexto de elogio ao candidato. O candidato reproduziu essa imagem na sua página no Instagram e, diante dessa realidade, eu estou negando, então, provimento ao recurso. É como eu estou votando, senhor presidente. Está em discussão? Desembargadora Elvira. Acompanho. Acompanha, relator. Acompanho, presidente. Acompanho. Eu também acompanho a unanimidade, negocio o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Agradeço a participação do advogado. O segundo, para liberar o doutor Gilton,
É o recurso na representação número 0600333/29. Esse não tem preferência, doutor Gildo? Pode ler a emenda. Eu vou ler a emenda, senhor presidente. Boa tarde. Esqueci de dizer, boa tarde a todos e todas. Eleições 2020, recurso eleitoral, propaganda eleitoral extemporânea, juiz auxiliar da propaganda, improcedência, período explícito de votos, utilização de meios proscritos, violação à isonomia entre candidatos, não ocorrência, regularidade, recurso, conhecimento e improvimento. Tem discussão? Basicamente, este é o voto, senhor presidente. Elvira? Acompanha. Todos acompanham? Também acompanho. Eu também acompanho a unanimidade. Foi desprovido o recurso nos termos do voto do relator. Agradeço a participação do doutor Gildo. Convido o doutor Edmilson para... Clarice é o primeiro e o último. Anuncio para julgamento o primeiro dos pedidos de preferência, a representação número 0600-259/72, da relatoria do Dr. Carlos Pina Júnior, solicitante Dr. Saulo Esmerim Medina Gomes e Dr. Edmilson, que está aqui, né? E também o senhor procurador regional solicitou. Dispensa o relatório? Dispensa, excelência. Pode proferir. Senhor presidente, senhores... Sim. Posso? Pode começar. Pronto. Senhor presidente, senhores membros, senhor relator, doutor Edmilson, boa tarde. Senhor presidente, na verdade, nós ajuizamos. Uma das novidades eleitorais do ano de 2022 foi o ressurgimento da propaganda partidária, que havia sido extinta por uma lei do ano de 2017. No início desse ano, ela foi restabelecida e, por se tratar de ano eleitoral, foi veiculada apenas e tão somente durante o primeiro semestre. E o que é que notamos nas diferentes propagandas partidárias que foram veiculadas? Antes de mais nada, uma irregularidade comum a todas elas foi a inobservância do tradutor de Libras. Nenhuma propaganda partidária propaganda partidária houve a tradução de Libras. A resolução, contudo, não prevê nenhuma sanção por essa inobservância. E, além disso, nós identificamos também que, em algumas propagandas partidárias, houve desvirtuamento da propaganda partidária. Propaganda partidária, qual é o propósito dela? Em síntese, divulgação do programa partidário, enaltecimento das realizações partidárias, fomento à participação da mulher. E, nesse caso em particular do PSDB, o que nós observamos foi que foram enaltecidos filiados ao partido político. Também identificamos um certo desvirtuamento, longe de se expor programa partidário, houve, na verdade, ataque
ataques ao atual governo. Então, para facilitar a compreensão dessa corte, eu vou pedir que sejam exibidos os 4 vídeos aqui no plenário. Vim para Sergipe com 8 anos. Aqui casei, aqui criei meus filhos. Aprendi com meus pais que devemos escolher sempre o lado certo. Só há o bem quando todos estão bem. É preciso proteger as famílias, com emprego, educação, saúde e segurança. Aumentei o auxílio emergencial para mais de 50 milhões de pessoas. Luto pela renda básica para todos. Eu só tenho um lado, o dos sergipanos, o seu lado. PSDB, Sergipe do lado certo. Esse até houve Libras. Quando um inimigo invisível fez o poder de compra do nosso povo sumir, não foi só o dinheiro que sumiu, foi o orgulho e a dignidade do sergipano. Nesse momento, foi reconfortante saber que tinha alguém ao lado dos sergipanos. No Senado, fui relator do auxílio emergencial. O governo queria atender 20 milhões de pessoas com R$200. Nós conseguimos aumentar para 70 milhões de pessoas com R$600. Isso é estar do lado certo. Esse sempre foi o nosso lado. PSDB, Sergipe do lado certo. Por todo lado, vemos em Sergipe escolas abandonadas, a corrupção matando na saúde, o fim do emprego, o dinheiro que sumiu, inflação de volta e todos os preços disparando. É hora de fazer o que eu sempre fiz como delegado, combater a corrupção. Assim, teremos dinheiro para investir do lado certo do Estado. Eu escolhi o lado dos sergipanos, o seu lado. PSDB 45, Sergipe do lado certo. Existe o lado do atraso, da insegurança, do abandono. Existe o lado da corrupção, da velha política. E existe o único lado possível, o lado certo. Com independência, firmeza e honestidade, trabalharemos juntos para colocar Sergipe no caminho do progresso. Esse é o lado certo, o seu, o de todos os sergipanos, o nosso lado. PSDB, Sergipe do lado certo. Enfim, só, senhor presidente, só corrigindo, nesse caso em particular houve a exibição de Libras. Só. Mas fora isso, em resumo, reitero todos os termos da representação. Agradeço a participação do procurador. Passo a palavra ao advogado. Senhor presidente, doutor Roberto Porto, eminente relator doutor Carlos Pina, em nome de quem eu saúdo todos os demais julgadores dessa corte. Quero cumprimentar aqui também o membro do Ministério Público, doutor Leonardo, e os serventuários desta casa. Enfim, excelências, conforme expôs o doutor Leonardo, trata-se de uma representação por conta de supostas irregularidades apontadas na propaganda partidária. Antes de entrarmos no mérito, eu verifiquei nas representações promovidas pelo Ministério Público e percebi que foram representados todos os partidos políticos que fizeram propaganda partidária este ano, apontando, na maioria das vezes, a mesma irregularidade, vamos dizer assim, em relação às libras, por exemplo. Mas, como bem ressaltou o doutor procurador, a legislação não traz qualquer punição em relação a esta suposta irregularidade. Portanto, eu vou adiante nos temas que reputo mais importantes. O Ministério Público alegou que houve desvirtuamento da propaganda eleitoral por conta de possível exaltação da imagem do senador Alessandro Vieira. Veja, a própria resolução em que fundamentou a tese do Ministério Público admite a participação de filiado, né, na propaganda. E nós sabemos que o senador Alessandro Vieira, né, filiado ao PSDB, hoje é o maior expoente do partido. Portanto, é natural que o partido, que a agremiação partidária utilize o seu maior expoente para que incentive a participação de novos filiados. O que se viu aí
nada mais é do que a legislação permite, né? Ou seja, difundir programas partidários. Ali nós vimos a intenção do partido em continuar combatendo a corrupção. Veja, o candidato eleito, o senador, no caso, ele é a personificação do partido, né? O partido não existe sem os seus filiados e, nesse caso, trata-se de um filiado que exerce mandato. Portanto, é muito natural que isso aconteça. Então, o que vimos ali na propaganda foi mensagens de incentivo à filiação partidária, né? A proteção da família, o combate à corrupção. A exemplo, em relação à proteção à família, nós vimos aí o que foi muito falado durante a pandemia, que foi o auxílio emergencial, que foi uma bandeira defendida pelo PSDB, né, através do senador. Então, tudo isso é permitido, e aqui eu cito o artigo 3º da Resolução 23679/2022, que diz que a veiculação da propaganda a que se refere os artigos 1º e 2º desta resolução destina-se exclusivamente para difundir os programas partidários, divulgar a posição do partido em relação a temas políticos e ações da sociedade civil, incentivar a filiação, como nós vimos ali no final, promover e difundir a participação política da mulher, dos jovens e dos negros. Veja, tudo isso nós vimos na propaganda eleitoral que foram exibidas aqui nesse momento, de modo que o partido, conforme as razões apresentadas na contestação, pugna pela total improcedência da ação e faz isso, excelências, com base, inclusive, em decisões do TSE. Eu cito aqui um agravo, eminente relator, que diz o seguinte, abre aspas, menção a exercício de mandato eletivo e debate de temas políticos partidários, com destaque para filiado de grande expressividade, não desvirtuam a propaganda partidária, tampouco caracterizam propaganda extemporânea. É por estas razões, excelência, que o partido entende que não houve qualquer irregularidade nas propagandas e pede que a ação seja julgada totalmente improcedente. É o que pedimos. Agradeço a participação do doutor Edmilson. Com a palavra o relator. Senhor presidente. Se quiser fazer um resumo. Perfeito. Senhor presidente, eminentes membros, senhor procurador regional eleitoral, advogado do representado, doutor Edmilson, eu farei na medida do possível, senhor presidente, um resumo do voto. Inicio desde já assentando que a situação posta era normatizada pelo artigo 50B da Lei 9.096, que trata justamente das inserções partidárias no primeiro semestre, o que ocorreu, no caso específico, também em relação ao partido representado, o PSDB. Eu dispenso aqui a leitura, evidentemente, da transcrição dos vídeos, porque já foram expostos, e ressalto aqui, na normatização referida, justamente aquilo que já foi invocado, mas acredito ser importante reiterar que o artigo 50B, ele preceitua que as inserções têm como finalidade justamente aqueles objetivos expostos nos incisos do referido artigo, quais sejam: inciso 1º, difundir os programas partidários; inciso 2º, transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, os eventos com este relacionados e as atividades congressuais do partido; inciso 3º, divulgar a posição do partido em relação a temas políticos e ações da sociedade civil; inciso 4º, incentivar a filiação partidária e esclarecer o papel dos partidos na democracia brasileira; inciso 5º, promover e difundir a participação política das mulheres, dos jovens e dos negros. Eu trago aqui a visão doutrinária acerca do tema, especificamente do eleitoralista professor José Jairo Gomes, que diz que a propaganda partidária tem por finalidade facultar a exposição e o debate público de sua ideologia, no caso do partido, de sua história, de sua cosmovisão, de suas metas, dos valores agasalhados, do caminho para que seu programa seja realizado, enfim, de suas propostas para a melhoria ou transformação da sociedade. Digo eu também que a análise dos arquivos de mídia revela que, de fato, houve
um desvirtuamento da propaganda político-partidária do PSDB em Sergipe, como bem destacado pelo Ministério Público Eleitoral na transcrição supramencionada e como aqui assistida na sustentação ministerial. Isto porque, fundamento eu, percebe-se que a agremiação deu ênfase, de maneira exclusiva, à figura do senador Alessandro Vieira, à época notório pré-candidato ao cargo de governador de Sergipe, o qual utilizou o tempo destinado à propaganda do partido representado tão somente para fazer promoção pessoal, realçando atributos que, ao ver do parlamentar e da agremiação, o qualificavam para melhor gerir este Estado, restando muito claro que a participação do filiado nas inserções veiculadas não se destinou a expor o ideário do Partido da Social-Democracia Brasileira, isto é, não teve por finalidade difundir os programas partidários ou a linha ideológica a que adere a agremiação. Acrescento que impende salientar que as realizações do senador Alessandro Vieira, por ele apresentadas na terceira pessoa do plural, nós, ao invés da primeira do singular, eu, não indicam no contexto uma conquista coletiva, entre aspas, como alegou o representado, tratando-se, ao que se observa, do emprego do plural de modéstia, expressão e recurso linguístico muito utilizado por políticos, com o objetivo de evitar marcas de individualismo nas palavras que proferem, fazendo com que os leitores e ouvintes, e até mesmo correligionários, compartilhem das ideias por eles proferidas. Cabe acrescentar ainda que, embora não se extraia dos trechos degravados referência explícita ao pleito eleitoral deste ano, nem tenha sido feito pedido de voto, configurada está a veiculação de mensagem de cunho eleitoral levada a efeito durante o horário da propaganda partidária, porquanto, como mencionado, foi colocada em evidência a imagem do político citado junto ao eleitorado, com nítida intenção de promovê-lo, deixando o partido em segundo plano. Eu trago também, eminentes membros, jurisprudência acerca do tema, do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral e também deste Tribunal Regional Eleitoral, e acrescento que revela-se incontrovérsil que as inserções veiculadas pela direção do PSDB em Sergipe desvirtuaram os fins esculpidos no mencionado artigo 50b, incisos 1º a 5º da Lei 9.096, merecendo dessa forma a reprimenda legal desta Justiça especializada, estando a sanção cabível à espécie prevista no parágrafo 5º do artigo citado, que assim dispõe. Tratando-se de propaganda partidária no rádio e na televisão, o partido político que descumprir o disposto neste artigo será punido com a cassação do tempo equivalente a 2 a 5 vezes o tempo da inserção ilícita no semestre seguinte. O representante, como foi mencionado, requer a cassação de 75 minutos da propaganda partidária da agremiação representada no semestre seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, correspondente a 5 vezes o tempo de inserção supostamente irregular. Razão, contudo, assiste em parte ao órgão ministerial, entendo eu. Isto porque este TRE, em consonância com o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, tem entendido que devem ser considerados no cálculo do tempo a ser descontado nas próximas inserções apenas os dias de veiculação e não a quantidade, em uma mesma data, da exibição de uma mesma inserção julgada ilegal. Ou seja, o que deve ser considerado para fins de cassação é o tempo utilizado na inserção irregular por dia de sua veiculação. E trago, fundamentando esta minha compreensão, precedentes deste tribunal. Da lavra da relatora Suzana Maria Carvalho Oliveira e um mais recente da lavra do desembargador Edson Lício de Mello. E finalizo, senhor presidente, consignando que foi detectada de fato divergência entre o plano de mídia relativo à propaganda partidária do PSDB e alguns dias em que, segundo o parquê, teria sido veiculada a propaganda partidária irregular. E assim, considerando o plano de mídia apresentado pela agremiação partidária, verifico que as inserções impugnadas foram veiculadas nos seguintes modos. E aqui menciono os dias em que cada uma dessas inserções, as 4, foram veiculadas. Como cada publicidade tem a duração de 30 segundos e levando em conta que, para efeito de sanção, será considerada apenas uma exibição por dia, conclui-se que a cassação corresponderá a 5 vezes 9 minutos e 30 segundos, que equivale a 47 minutos e 30 segundos. E, diante do exposto, eu voto pela procedência parcial dos pedidos formulados nesta representação,
para aplicar ao Partido da Social Democracia Brasileira a perda de 47 minutos e 30 segundos do tempo destinado às próximas transmissões da propaganda partidária na modalidade de inserções no semestre seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, conforme artigo 50b, parágrafo 4º, inciso 2º e parágrafo 5º da Lei 9.096/95. É como voto, senhor presidente. Está em discussão o voto do relator pelo parcial provimento. A parcial procedência. Acompanho também, Excelência. Também acompanho, presidente. Senhor presidente, também acompanho, inclusive, quanto à forma como se chegou aos 47 minutos e 30 segundos de perda de tempo destinado às próximas transmissões da propaganda partidária na modalidade de inserções. Acompanho na íntegra. Doutor Marcelo. Senhor presidente, eu também acompanho, porém vou pedir vênia ao eminente relator, porque o faço para fixar o tempo no menor patamar possível, né? Ao que consta, obviamente, não se trata de reiteração, porque a apuração das veiculações no corrente semestre, então eu tenho por proporcional, neste caso, aplicar no patamar mínimo, que seria então 2 vezes os 9 minutos e 30 segundos, ou seja, 19 minutos, exatamente 19 minutos. É a única divergência. Apesar de parcial procedência também com divergência no que diz respeito. Apenas na sanção. Eu acompanho o relator e proclamo o resultado. Pela parcial procedência para aplicar ao Partido da Social Democracia Brasileira, a perda do tempo de 47 minutos e 30 segundos do tempo destinado às próximas transmissões da propaganda partidária, na modalidade de inserções, no semestre seguinte ao trânsito julgado dessa decisão. Vencido o doutor Marcelo Campos apenas no que diz respeito ao limite de tempo. Agradeço a participação do doutor Edmilson. Agora vamos aqui, para liberar a doutora Clarice também, temos aqui uma renovação de requisição do servidor, o processo administrativo número 0600057/50, José Evânio dos Santos, oriundo da 15ª Zona Eleitoral Pacatuba, Sergipe. Processo administrativo, renovação, requisição, servidor público municipal, agente administrativo. Resolução TSE 23.523/17, cargo de origem, caráter administrativo, compatibilidade, prazo máximo de permanência na Justiça Eleitoral e quantidade de eleitores na zona requisitante, conformidade. Observância dos ditames legais, estou votando pelo deferimento. Em discussão? Presidência. Acompanho. A unanimidade foi deferido a renovação da requisição nos termos do voto proferido pelo relator. Agora vamos ao embargo de declaração no RCAN número 0600-76803 da relatoria do doutor Edmilson da Silva Pimenta. Nesse caso aqui não tem sustentação oral, com a palavra o eminente relator. Excelentíssimo presidente, nobres juízes, membros dessa corte, doutor procurador regional eleitoral, ilustres advogados presentes, senhora secretária, senhores servidores. Excelência, eu acredito que posso proferir logo o voto. Ou Vossas Excelências fazem questão do relatório? Fique à vontade, doutor Edmilson. Pode proferir o voto, se quiser ler em mente, fazer explicações. Como entender? Eu acredito que o voto... posso, é interessante. Então, resumindo, tá bom? Fique à vontade. Porque o relatório praticamente se reporta ao que nós já examinamos aqui e discutimos quando da apreciação originariamente da matéria. Então, eu acredito que o voto é suficiente. E vou resumindo. Então, Valmir Santos Costa interpõe os presentes embargos de declaração ao acórdão proferido por esta Corte
que, na sessão do dia 8 de setembro de 2022, por unanimidade, julgou procedente as ações de impugnação ao registro de candidatura para indeferir o requerimento de registro de candidatura do ora embargante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, os embargos merecem ser conhecidos. Antes de passar o exame das teses suscitadas pelo recorrente, convém fixar a premissa de que os embargos de declaração possuem efeito devolutivo restrito e fundamentação vinculada, circunscrevendo-se à análise de omissões, obscuridades, contradições na decisão combatida ou ainda à correção de erro material. Nesse sentido, milita a doutrina abalizada sobre o tema. Então, trago aqui a doutrina que incide sobre a matéria, que extraímos da obra do ilustre professor Fred Didier. Então, acredito que não haveria necessidade de eu ler, não é? Está no voto. Em razão de sua natureza integrativa, se disso que essa via processual de impugnação não se presta a veicular o mero inconformismo da parte que, para fim de revisar ou anular a decisão judicial, deve fazer uso dos recursos adequados. Prestadas tais premissas, passa-se a análise do caso concreto, verificando-se, desde já, que o insurgente assentou que a decisão impugnada teria cometido 3 omissões. A primeira omissão apontada pelo embargante diz respeito ao fato de que a decisão embargada não aplicou o disposto no artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral, porquanto, diz o embargante, a despeito de o candidato embargante ter contra si decisão colegiada que decretou sua ineligibilidade, exarada pelo TRE Sergipe, nos autos do processo 0601 568/70/2018, referido deciso estava com seus efeitos sem eficácia no mundo jurídico, em razão do efeito suspensivo op legis. Sucede, entretanto, volto a dizer, que tal matéria não for aventada em sede de contestação, tampouco nas alegações finais do ora embargante, se não vejamos seus argumentos em cada peça citada. Eu também dispenso, a menos que Vossas Excelências façam questão, de transcrever o que está na contestação, está aqui no voto, mas todos já conhecem, até porque no voto original eu também transcrevi as argumentações feitas no âmbito da contestação às AIRC. Não é? Então, seguindo. Um minutinho. Muito bem, então, feita a transcrição dos argumentos contidos na ação originária, né, tanto os argumentos da contestação quanto do novo pronunciamento que foi feito pelo embargante naqueles autos, eu volto a dizer que, como se vê, os pontos nodais da defesa consistiram em exigência de publicação do acordo do TSE antes do marco fatal para o registro de candidatura, qual seja antes do dia 15 de agosto de 2022. E 2, exigência da certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória para aplicação da inelegibilidade em comento, em decorrência do artigo 15 da Lei Complementar 64/90. Em outras palavras, o ora insurgente alega que a inelegibilidade seria superveniente ao pedido do registro de candidatura, e que esta não se aplicaria porquanto não havia o trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo retromencionado. Nada se referindo quanto à questão da suspensão da inelegibilidade em razão do artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Nesse TOA, em sede de alegações finais, o recorrente apenas reforçou a tese apresentada na contestação, alegando o seguinte, também transcrevo aqui as alegações finais, onde esta matéria não foi
também suscitada. Volto ao meu pronunciamento. Como visto em sede de alegações finais, o órgão embargante ainda insiste que a inelegibilidade em comento seria superveniente e jamais afirmou, durante todo o curso do feito, que essa mesma inelegibilidade estaria suspensa por força do artigo 257, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Ocorre que, somente em sede de sustentação oral, na sessão plenária do dia 8 de setembro de 2022, o candidato inova sua tese, alegando que a inelegibilidade estaria suspensa em razão do dispositivo citado. Mais uma vez, sem razão insurgente, e explico as razões. Preambularmente, convém relembrar que, tensionando proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato e a normalidade e legitimidade das eleições, a lei da ficha limpa, lei complementar número 135, de 4 de junho de 2010, passou a prever a incidência de inelegibilidade àqueles que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político para a eleição na qual concorrerem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 anos seguintes. Artigo 1º, inciso 1, a linha D da Lei Complementar 64/90. No entanto, em aparente conflito com essa previsão normativa, foi aprovada por meio da Lei Ordinária número 13.165, de 29 de setembro de 2015, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto contra a decisão emanada do Tribunal Regional Eleitoral, se não vejamos. Artigo 257. Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. Parágrafo 2º. O recurso ordinário interposto contra a decisão proferida por juiz eleitoral ou por Tribunal Regional Eleitoral, que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda de mandato eletivo, será recebida pelo tribunal competente com efeito suspensivo. Nessa confluência, sobrevém pontuar, com sabida regra do processo legislativo, a qual estabelece que a alteração de normas estabelecidas por lei complementar só pode ser perpetrada por outra lei complementar, sendo vedada, por conseguinte, sua modificação via lei ordinária. Neste toar, o Supremo Tribunal Federal sufragou esse entendimento, como revela a ementa abaixo transcrita. Transcrevo aqui a ementa em que o Supremo Tribunal Federal também sustenta essa tese. Foi um processo da relatoria do eminente ministro Celso de Mello, no Tribunal Pleno, julgado em 18 de maio de 1994, ADI 1063. Infere-se, portanto, do julgado acima referido, bem como da previsão expressa do texto constitucional, que alterações quanto às regras de inelegibilidade somente podem ser levadas a efeito por meio de norma inscrita em lei complementar. Desta sorte, inadmissível que lei ordinária possa versar sobre hipótese de suspensão, interrupção, extinção ou instituição de causas de inelegibilidade. Daí resulta a inviabilidade de afastamento da inelegibilidade aplicada à hora embargante, em decorrência da interposição de recurso ordinário, cujo efeito suspensivo automático foi instituído por meio de lei ordinária. Demais disso, há dispositivo específico na Lei Complementar número 64/90, instituído, portanto, através da Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, que estabelece hipótese de atribuição de efeito suspensivo às decisões que impõem a inelegibilidade. Está aqui transcrito esse texto da lei. Assim, consoante previsão específica, aprovada por lei complementar, somente o colendo do Tribunal Superior Eleitoral, ao apreciar o recurso contra acórdão desta Corte, poderia suspender, desde que observada a plausibilidade da pretensão recursal em caráter cautelar, a inelegibilidade do ora insurgente. Situação esta não encartada nos autos. Destarte, importa registrar que o efeito suspensivo conferido ao recurso ordinário, nas situações estipuladas pelo Código Eleitoral, serve para manter o registro ou possibilitar
a permanência no cargo eletivo daquele afetado por decisão judicial, como foi o caso ocorrido com o litisconsorte Thalisson Barbosa Costa, nesse mesmo processo, que se manteve no cargo até a proclamação do resultado do julgamento do RO 0601-56870-2018, mas nunca para suspender a incidência da inelegibilidade que ele tenha sido imputada. Importante realçar no particular que não há notícia nos autos em exame, tampouco naqueles em que foi interposto o recurso ordinário, sobre decisão emanada do Colendo TSE, suspendendo a aplicação da inelegibilidade combinada ao hora recorrente, como já dito. Superado esse primeiro ponto dos aclaratórios, passo a analisar a segunda suposta omissão, que se refere ao fato de que o acordo embargado não teria enfrentado a aplicação do disposto no artigo 15 da Lei Complementar número 64/90, que transcreve: transitada em julgado ou publicada a decisão proferida por acordo colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á negado o registro, ou cancelado se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já expedido. Novamente, sem razão o insurgente. Com efeito, o acordo analisou detidamente essa matéria, tendo concluído que a inelegibilidade estaria presente desde o ano de 2019, porquanto havia uma decisão proferida por este egrégio TRE Sergipe, reconhecendo o abuso de poder político e econômico por parte do insurgente, pouco importando se o agente atuou como apoiador o beneficiário da conduta imputada, além de ter-lhe condenado em inelegibilidade por 8 anos, aí transcrevo a decisão que tratou dessa matéria na decisão impugnada. Acredito que também é desnecessário, eu leio que os senhores já tomaram conhecimento quando do voto originário, né? Como se percebe, o acordo embargado tratou a exaustão da questão da desnecessidade do trânsito em julgado da condenação em comento, bem como da publicação do julgamento da AIG número 0601-56870-2018, decisão esta que gerou a inelegibilidade das objeto das impugnações. Nesse tópico, o ora embargante ainda pretende a rediscussão do mérito da AIG 0601-56870-2018, reafirmando a tese levantada naqueles autos de que apenas atuou como mero apoiador do candidato Thalisson Barbosa Costa, não merecendo, por isso, a pena de inelegibilidade por 8 anos. Todavia, não cabe nesta ação de registro de candidatura reavaliar ou reanalisar os fatos já apreciados e julgados por esta Corte Eleitoral e pela Corte Superior Eleitoral, imiscuindo-se, assim, em matéria não afeta a finalidade do presente feito, o qual se limita à análise e à subsunção dos requisitos da inelegibilidade contidos na alineado inciso 1 do artigo 1º da Lei Complementar 64/90, com base na decisão proferida nos autos da citada ação de investigação judicial eleitoral. Finalmente, em relação à terceira suposta omissão arguída, o embargante assevera que, em suas palavras, apesar de na decisão combatida constar no relatório do princípio constitucional da proporcionalidade, aplicação da sanção de inelegibilidade, restrição aos direitos políticos do impugnado, fora das hipóteses legais, menosprezo às regras democráticas que devem possibilitar o livre acesso aos cargos públicos pelo voto popular, impugnado que se encontra em primeiro lugar em todas as pesquisas de opinião registradas no TRE Sergipe, indúbio para o candidato, deferimento do registro de candidatura, volto a dizer, não se observa qualquer enfrentamento, ou melhor, diz o embargante, não se observa qualquer enfrentamento da mencionada tese e argumentação devidamente suscitada pela defesa, tanto em sede de contestação como nas alegações finais, além de ter sido reforçada da tribuna quando da realização da sustentação oral na sessão de julgamento realizada no último dia 8 de setembro de 2022. Volto, então, ao nosso voto. Pois bem, no que pertine à alegação de que estaria o acordo omisso por não tratar do princípio constitucional da proporcionalidade, da aplicação da sanção de inelegibilidade, restrição aos direitos políticos fora das hipóteses legais, há de se registrar que a situação em análise não permite qualquer margem de dúvida quanto à incidência do artigo 1º,
inciso 1, a linha D da Lei Complementar 64/90. O voto é bastante claro, conciso e objetivo ao apontar a presença dos requisitos da aplicação do dispositivo no caso concreto. Pensar de modo diverso, no sentido de aplicar o princípio da proporcionalidade para afastar a ineligibilidade em tela e deferir o registro de candidatura no embargante, seria o mesmo que fazer a letra morta da lei da ficha limpa, indo de encontro, por conseguinte, aos princípios constitucionais da moralidade e da probidade administrativas, pois referida lei prevê expressamente que a inelegibilidade estará consumada após a condenação por órgão colegiado da Justiça Eleitoral. Por fim, no que se refere à suposta omissão quanto ao menosprezo às regras democráticas que devem possibilitar o livre acesso aos cargos públicos pelo voto popular, impugnado que se encontra em primeiro lugar em todas as pesquisas de opinião registrada no TRE Sergipe, o voto condutor do acordo embargado deixou registrado. Há de se destacar que, apesar do apreço que essa relatoria devota à vontade da soberania popular, não posso me furtar a analisar o caso sob a ótica do direito. Aliás, esta relatoria deixou consignado na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência do Ministério Público Federal, que, por último e não menos importante, impede consignar que o exercício do direito político, direito fundamental de primeira geração, não pode ser restringido pela via cautelar precária, mormente porquanto democracia é o regime de governo cuja origem do poder vem do povo e este, em matéria de eleições, é quem deve ter a última palavra. Todavia, no caso em análise, após a apuração detalhada de todos os argumentos suscitados pelo embargante, outra alternativa não resta, senão de reconhecer a irrefutável incidência da inelegibilidade em comento com a negativa do registro do candidato. Na verdade, o recorrente pretende que este colegiado reveja o mérito da sua própria decisão em sede de embargo de declaração, o que a toda evidência não é possível, pois eles somente se prestam à integração ou retificação de um julgado que apresenta defeitos, o que, como já dito, não ocorre no caso. Por tais razões, voto por conhecer do recurso interposto, porém, para não acolhê-lo, vez que demonstrada a ausência na decisão embargada de quaisquer dos defeitos arguídos pelo embargante. Desculpem o voto ter sido tão longo, eu ainda abreviei, mas excelência, é necessário. Digo, é necessário que foi bem esclarecedor. Em discussão, pelo não acolhimento. Com o relator. Acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho a unanimidade, desacolhidos os embargos nos termos do voto proferido pelo relator. Na verdade, ele não está querendo só alterar infringência do atual julgado, mas que é do que o tribunal também proferiu em 2019, né? Pelo visto. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima para amanhã no horário... À 1h da tarde. A nossa corregedora vai ter Tem uma reunião. Participar de uma reunião com o corregedor geral. Antes de encerrar, eu gostaria de comunicar à Corte que recebi aqui do Procurador Regional Eleitoral, doutor Leonardo, um ofício excluindo a indicação do doutor Walter Nunes Silva para acompanhar pelo Ministério Público os trabalhos da votação paralela à auditoria das urnas, e indicando o doutor Sandro Luiz da Costa como representante titular e doutor de Janeiro Jonas como representante substituto. A exclusão se deveu a compromissos do então titular, que não pôde participar. Então, coloco os nomes, já foi indicado pelo seu Procurador Regional Eleitoral e apenas para conhecimento da Corte. Sim. Agradeço a presença de todos. Está convocada a próxima sessão para amanhã às 13 horas. 9 de 22.
embargo de declaração no RCAN número 0600-768/03, da relatoria do doutor Edmilson Pimenta, que foi esse último agora. Recurso em representações. 22. Senhores, nos termos do artigo 25, parágrafo 7º da Resolução TSE 23.608/2019, com as alterações introduzidas pela Resolução TSE número 23.672/2021, dou publicado os acordos referentes aos processos que cuidam de recursos em representação julgados nesta sessão de julgamento. São eles. O recurso na representação de propaganda 0600-129/82, da relatoria do Dr. Gilton Batista Brito. Recurso na representação número 0600-333/29, também da relatoria do mesmo magistrado, Dr. Gilton Batista Brito. E agora, encerrando de vez, declaro encerrada a sessão e uma boa tarde a todos.